Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الضالين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amados irmãos, minhas irmãs, suplicamos a Allah neste momento, talvez seja um momento de aceitação das súplicas, para que esta pandemia desapareça logo desta face da terra, inshallah ta'ala, para que com esta paz consigamos frequentar nas mesquitas neste momento tão importante que é o momento da chegada do Ramadã, inshallah ta'ala. Amém, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sabemos que tudo que acontece é pela sua permissão. Sem dúvida alguma, esta é uma chamada de atenção. Recebemos esta chamada de atenção, Ya Allah, pela sua majestade, pelo seu poder infinito, pela sua misericórdia infinita. Derrama sua misericórdia para que este balá, esta pandemia desapareça desta face da terra, Ya Allah, de forma rápida como ela entrou, de forma rápida como ela veio, para que consigamos entrar no Ramadã com fé, com saúde e disposição, e que consigamos estar no lugar mais querido pela sua majestade, que é as suas casas, mesquitas. Ya Allah, Ya Allah. Amém, Ya Rabbi. Amados irmãos, minhas irmãs, depois de termos falado na nossa última aula acerca das condições da obrigatoriedade de jejum, para quem o jejum torna-se obrigatório, falamos da primeira condição e falávamos o ser muçulmano é a primeira condição. Que uma pessoa que é renegadora da fé, esta pessoa, o seu jejum, por mais que ele jejua, não é válido. Afirmamos isto porque é notável em alguns cantos do mundo algumas pessoas que se casaram com não muçulmanas, principalmente homens que casaram-se com Ahlul Kitab, com os possuidores de livro. E aí, essas pessoas ainda não abraçaram o Islã. Não há dúvida alguma, isto é permissível na Sharia. Mas então, chegando o mês de Ramadã, é notável o esforço, eu não sei se chamaria um esforço de demonstração de afeto para com o seu marido muçulmano, ela também acaba jejuando. Esta passagem nós apresentamos aqui com a intenção de nos encorajar para tentarmos aconselhar a nossa família. Lógico, usando palavras dóceis, tentando conquistar, que olha, você está passando fome, está passando sede, porque tem intenção de jejuar. Só falta uma coisinha para você ganhar a imensurável recompensa de Allah a respeito deste jejum. Aceita o profeta Muhammad como seu mensageiro. Aceita a unicidade e o monoteísmo trazido por Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monoteísmo a Allah. Só isto. E aí quando nós falarmos das recompensas, das virtudes deste jejum, inshallah faz parte das nossas aulas, que Allah subhanahu wa ta'ala dará uma porta especial chamada Ar-Rayyan, porta do paraíso, que só entrarão os jejuadores. Subhanallah. Então, talvez usando essas palavras, ou mais belas que estas, para tentar conquistar a esta nossa irmã, ou aquele amigo que decidiu jejuar, mas não é muçulmano, para ver se ele consegue. O nosso maior objetivo, amados irmãos, minhas irmãs, é de ele saborear e receber essas recompensas infinitas prometidas por Allah, que não foi citado no Corão e na Sunna qual é a recompensa exata do jejum, pela sua dimensão. Allah já citou a recompensa da Salat, a recompensa do Corão, a recompensa disse illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. O jejum é meu e eu pagarei. Então, para tentar ver se eles também ganham, nós não queremos ser, não queremos ser egoístas. O nosso objetivo
Não é chegar só dizer que, olha, é melhor você não jejuar porque o seu jejum não vale. Não. Se ele já começa a jejuar, já é um passo. Então, nosso maior objetivo é tentar usar estas terminologias todas de forma sábia e, claro, antes suplicando a Allah para que ele aceite o Islã e comece a ganhar destas recompensas infinitas. Amados irmãos, minhas irmãs, ainda recapitulando a aula passada, para saltarmos para a nossa aula de hoje, uma pergunta comum que nunca quer calar é a seguinte: será que um kafir, será que um renegador da fé, será que um descrente, será ele punido na vida do além? Será ele punido perante Allah por não ter jejuado, por não ter feito o salate, uma vez que ele é renegador da fé? E o Islã diz que estas pessoas, o seu jejum não vale. Então, será que o tempo que ele passou sem jejuar, se ele perder a vida nesse estado, será que ele será punido? Amados irmãos, minhas irmãs, a resposta é simples e direta. Sim, esta pessoa será punida por não jejuar. E não só, por não ter também feito quaisquer outros deveres obrigatórios na religião islâmica. Porque Allah subhanahu wa ta'ala trouxe a religião como a Rasul sallallahu alaihi wasallam foi enviado ila amatil jinni wa kafatil wara, para toda a espécie humana, assim como os gênios. Amados irmãos, significa que todo indivíduo que viveu no tempo de Nabi, e nós temos uma prova, o Nabi Isa, o tal conhecido como Jesus, virá no último tempo, mas não como profeta, e virá praticar a religião de Muhammad, alayhi salatu wassalam, isto é, a legislação trazida de Allah a partir de Muhammad. Entretanto, todo indivíduo que viver no tempo de Muhammad, mesmo que antes ele titulava-se judeu, mesmo que antes ele titulava-se de cristão, mesmo que antes ele titulava-se de ibrahimita, o importante é que está nesta era de Muhammad, deve cumprir. Então as obrigações é para todas, ou por outra, as leis é para todos. Amados irmãos, se um muçulmano, vamos fazer uma analogia, al-qiyas, analogia direta. Se um muçulmano que crê em Allah, crê no mensageiro de Allah, cumpre, aderiu a algumas leis de Allah, se ele não, atenção, se ele não jejuar, ou se ele não praticar a oração, ele será punido, esse muçulmano. Imagina aquele indivíduo que não praticou e não aceitou. Então ele será punido por não ter aceito, consequentemente, isto é, por não ter aceito a crença, a virtude que Allah promete, e consequentemente ele está renegando todos os benefícios dessas adorações. Portanto, amados irmãos, minhas irmãs, esta pessoa será punida. Sim, será punida. Nós encontramos uma prova que nos traz Allah subhanahu wa ta'ala para afirmarmos categoricamente que todo indivíduo que não praticou a oração, não jejuou o mês de Ramadã, não deu a caridade, certo? Ou não deu de forma como foi prescrito para dar. Ele deu, mas não creu no legislador. Ele não praticou a oração, ele não jejuou. Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos no Surat Al-Muddathir, isto é, capítulo 74, a partir do versículo 42. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ma salakakum fi saqar. Allah diz que esses indivíduos que entrarão no Jannah, ou os habitantes do paraíso, interrogarão aqueles que habitarão no fogo infernal. Alguns interpretadores do Corão apontam que esta conversa vai acontecer antes, isto é, ou depois, isto é, quer dizer, no momento em que eles vão ser levados para o Jahannam, e outros dizem que não, vai acontecer isto da maneira como Allah subhanahu wa ta'ala quer. O mais importante é que esses habitantes do Jannah vão interrogar aos habitantes do inferno. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ma salakakum fi saqar. Os habitantes de Jannah vão perguntar:
Qual é o motivo? O que é que vos fez entrar no Saqar? Saqar significa, é um dos nomes do fogo infernal. O que é que vos fez entrar nesse castigo tremendo? E eles dirão, قالوا لم نكن من المصلين. Nós não estávamos entre os orantes, isto é, nós não fazíamos a oração, nós não praticávamos a oração. Então, o não praticar a oração foi o motivo de entrarmos neste lugar infernal. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. E não alimentávamos os necessitados. E Allah ordenou para alimentarmos os necessitados. Então, nós não fazíamos isto. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. E nós confabulávamos com os confabuladores. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. E nós desmentíamos acerca deste dia de juízo final, na sua existência. Portanto, amados irmãos, estas 4 coisas mencionadas nestes versículos são os que vão fazer entrar essas pessoas no Jahannam, isto é, no inferno. E aí envolve todas as obrigatoriedades religiosas que, se não forem feitas, vivendo no tempo de Nabi alayhi salatu wassalam, e as leis foram trazidas para todos, o castigo será para eles. Amados irmãos, por aqui nós terminamos. Infelizmente, não chegamos na segunda condição, mas valeu a pena termos feito esta recapitulação, porque respondemos mais uma outra questão que já teria nos chegado há bastante tempo. Allah Ta'ala melhor sabe. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala dê a compreensão a todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين